O neto caiu, foi? Tem alguém aí? Foi só o meu parou? Tá O neto caiu do travado cabo. dele. Foi, caiu lá naquele, eu acho. É, Rapaz, ele tá ruim botou esse negócio aqui. hoje. Tá ruim o negócio, vendo aí? É lamentável. Uhum. Rapaz, né? Eba, esse negócio desses outros aqui é muito pai, hein? Caramba. Enfim, aqui, pelo amor de Deus. Tudo rei pai, né? Já tá comendo ela com mito lá, é muito mais fácil também. Essa escola velha que não sabe o que é da vida e Não fica é botando isso. esses negócios de ficar aqui pra gravar aula. Desde Sem quando digital. alguém vai Né? querer assistir aula aqui, homem? Ninguém vai nem assistir, pô. Ninguém vai Só perda assistir. de tempo. Isso é só culpa da Direte que fica mandando fazer esse negócio e eles, quando tem que fazer, tem que obedecer. É, Ai, frescura, homem. Eles que vai voltar. né? Ela, Tem- beleza. Olha, tá vendo? Tá tão lindo hoje. Tá penteado. Passa o dedo pra mim. Não, mas é muito. A tartaruga. Não. Ou, mulher, faça. Não. Você tá tão linda. Só que aqui. Ai, agora sim. Sai. Ai, que silêncio chato. Camila nem Jonathan veio pra aula. Tá dormindo na hora dessa. Aí ele voltou. Caiu. Voltou. Caiu, mas voltou aqui. É, Esse bicho é presta pra nada. problema demais. Na primeira aula deu problema de novo. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Agora sim. O professor, você tá falando, tá sem som, não. Não, vou abrir aqui a projeção. Onde eu estava. Certo. Pronto. Então, continuando, pessoal, na realidade, nós vamos já encerrar essa parte de revisão. Sobre a OTAN, como eu falei, ela é o braço militar, né, da ONU, e o objetivo dela é tentar manter a paz armada dos lugares. Então, quando um determinado país ele entra em guerra civil, né, interna ou com seus vizinhos, a OTAN vai tentar interceder, mantendo a paz e defendendo militarmente os civis. Né? Então, o objetivo não é combater exércitos. A OTAN ela não vai entrar em guerra militar com outros exércitos de outros países. O que eles vão fazer é tentar manter a paz, a segurança das pessoas, dos civis, né, das pessoas comuns, das crianças, das famílias, da segurança patrimonial da casa das pessoas, para que não haja massacre político, né, e massacre contra essas pessoas. Massacre que eu digo é tentar chacinar, né, matar. Então eles vão defender, né, manter a segurança dessas pessoas que estão passando por um momento de guerra. Né? Então a OTAN é bastante atuante, né, e foi
foi o pontapé inicial para que a, a, a ONU ela pudesse se afirmar, né, enquanto organização. Eu acho que a OTAN, no caso, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi o pontapé inicial para que a ONU ela pudesse acontecer. Aqui uma foto de uma ação da ONU, né, aí na página 74, né, uma missão de paz na ONU, né, no Kosovo, em 2018. Né. Kosovo é um país na Europa que é descendente da separação da Iugoslávia, né, foi uma das últimas atuações, né, uma das mais elogiadas também da ONU, foi a no Kosovo, né, no caso, na Iugoslávia. A Iugoslávia era um país que vinha da antiga União Soviética e ela era formada, era um país formado por 8 províncias, né? E houve uma guerra civil, essas províncias, cada uma se tornaram independentes, mas foi uma guerra civil bastante sangrenta, morreu muitas pessoas, né? A Iugoslávia era um país de descendência islâmica, né? Pela proximidade com a Turquia, que é o maior país de que usa essa religião, que tem essa religião, o Islã, né, o islamismo, são muçulmanos, a Turquia e a Iugoslávia, seu país vizinho, né, também tem essa descendência, né? Então, Turquia e Iugoslávia, né? Agora, só que os idiomas são diferenciados. Enquanto que toda a Iugoslávia fala o idioma sérvio, né? No caso, a Sérvia é o maior país que compõe a Iugoslávia, a religião islã é comum a todos, ok? Comum mesmo, a maioria. Então houve essa guerra lá, né? As missões, isso foi em 2010. Em 2018, a ONU começou a deixar lá a Iugoslávia, né? A antiga Iugoslávia, fazendo com que os países eles começassem a fazer sua reconstrução com base nos organismos internacionais que puderam, né, ajudar, contribuir para que o país pudesse se reerguer. E por fim a gente encerrou, né, com os grupos de países que foram formados e são, como que eu posso dizer, não vou dizer monitorados pela ONU, não é a palavra certa, meio que eles fazem parte, né, do Conselho de, alguns deles, do Conselho de Segurança da ONU, que são os países, são países-chave, né, não são países mais ricos ou mais poderosos militarmente, são países que formam um Conselho Geral, quando a Assembleia Geral ela não decide, né, depois da Assembleia Geral está o Conselho de Segurança. Então, é como se fosse os países que são tidos países-chave, países capitães, né, desse modelo de economia que a ONU defende, neoliberal, né, economia neoliberal, que eles acreditam que o capitalismo neoliberal e a globalização é a chave para o desenvolvimento. E a gente sabe que isso aí causa também muitos problemas, né? O capitalismo neoliberal é um sistema econômico que ele provoca tanto desigualdades quanto desenvolvimento. Nem todos os lugares eles vão conseguir se desenvolver de forma igual. Alguns lugares do planeta eles vão sofrer porque não conseguem se desenvolver e as pessoas elas vão passar muita necessidade. Então, G7, G8, G20 e BRICS, G7, G8 e G20 são os grupos dos países mais ricos e industrializados do planeta, né? O Brasil compõe o G20. O Brasil ele está entre as 20 maiores economias industriais e produção do planeta, ok? Apesar de aparentemente ser um país cheio de desigualdades, a economia do país, a produção econômica e industrial vai muito bem, né? Enquanto que o G7 e G8 são países líderes de tecnologia, os países que compõem o restante, né, até chegar ao G20, o grupo dos 20, são países que lideram
na produção de commodities. Commodities são a base agrícola, a base de matérias-primas que os países do G7 e G8 vão usar para produzir. Então, tem que haver uma parceria. Então, o G7, os 7 países mais ricos, eles precisam de matéria-prima para produzir. Então, os países do G20 é que vão fornecer essas matérias-primas para eles poderem produzir. Né? Um exemplo, o Brasil. Mas tem outros, o México, a África do Sul, a Argentina, né? São países que compõem o G20. A própria China, né? A China, ela, apesar de ter um PIB gigantesco, ela não compõe o G7 ainda. Né? O G7, aliás, o G8, ele é o G7 mais um dos líderes mundiais na produção nuclear, que é a Rússia. Né? Então, o G8 é o G7 mais a Rússia. E o G20 é o restante dos países que compõem a economia mundial, né? Onde o Brasil está situado. Pessoal, nossa aula de hoje ela é muito, assim como eu posso dizer, descritiva, né? Aí é uma foto dos países do G7, uma das últimas reuniões, né? Aí você tem o grupo dos países mais ricos do mundo, G7, e os presidentes desses países, né? Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Reino Unido, né? E o Ban Ki-moon, que é no caso, presidente da ONU, a presidente da ONU, ela é votada, né? Então, para isso que existe também a Assembleia Geral. A Assembleia Geral escolhe o seu presidente, ok? Nós vamos encerrar por aqui. Eu vou postar lá no, no grupo da sala de vocês a atividade de hoje. A atividade de hoje vai ser uma pesquisazinha sobre esses organismos internacionais, né? Vocês vão pesquisar e... Pode falar, Davi. Pode Não, perguntar. não, 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 tá só testando só. Tá funcionando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aqui, porque esse Gypsy Meet é bugado demais. Mas estamos sim, por falar. Sim, professor, eu levanto o porque eu também tenho uma dúvida. Sim, O pode dizer. Brasil, ele não é um membro fiel não com os pessoal aí da União, não, né? Porque como tem os pessoal aí, os presidentes dos outros países aí. O Brasil ele compõe o G20, né? Ele está dentro das 20 maiores economias do mundo, compõe o G20. Aí também compõe os BRICS, que é outro grupo da ONU, dos países emergentes, que são os países que estão em processo de desenvolvimento no planeta. E o Brasil fazia parte, que eu acho que é essa a sua pergunta, fazia parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Que é um conselho de países que tem poderio militar capaz de defender seus vizinhos, né? E o Brasil fazia parte desse Conselho de Segurança. Mas nesse último governo, né, o governo do presidente Bolsonaro, quando ele assumiu, né, houve mudanças e a ONU ela não julgou o Brasil mais capaz de se proteger e proteger seus vizinhos. Então o país hoje não faz mais parte do Conselho de Segurança, não faz mais, não está mais compondo o Conselho de Segurança da ONU, né? Que são países que têm exército suficiente para defender suas fronteiras e defender as fronteiras dos seus vizinhos. Então, se tiver uma guerra mundial, os países do Conselho de Segurança é que eles vão determinar uma aliança para poder defender os países que estão sofrendo na guerra. E o Brasil não faz mais parte disso, né? Não compõe mais, né? Por problemas políticos, posicionamentos políticos do nosso governo, assim como os Estados Unidos entrou em conflito, mas como eles são os líderes do Conselho de Segurança, o Brasil, ele meio que, além de ser esquecido, ele, por diferenças políticas, não está mais compondo, né, a Conselho de Segurança. E outra coisa, são países que detêm tecnologia nuclear, podem fabricar bombas nucleares, né? Não é nosso caso, nós ainda não fabricamos nossa bomba nuclear. Então nós perdemos a moral com os caras. É, mais ou menos isso mesmo. A gente meio que foi excluído do negócio, né? A gente mesmo se excluiu.
Bolsonaro sendo um militar, né? Pô, pensei que iam dropar o exército, o Brasil ia ficar foda pra caramba. Ficou uma bosta. Infelizmente não deu certo, né? A gente viu que o governo ele partiu para outro lado, né? Vários erros administrativos, aí veio essa pandemia que foi o que desgraçou de vez, né? Muita corrupção, que era o interesse era combater a corrupção, e nós acabamos que tivemos um governo que ficou centralizado em ações políticas internas e a política externa, como no caso da ONU e a participação desses organismos internacionais, né, Unicef, FMI, meio que ficou esquecida nesse governo, né? E pelo contrário, o Brasil ele meio que hoje ele é, além de criticado, ele é meio que satirizado, né? O pessoal tira onda, né, com o que o Brasil deixou de ser, né, deixou de ganhar, porque era um líder mundial da produção de vacina e hoje o Brasil não é mais, né? Era o país do mundo que tinha assim muita tecnologia de saúde desenvolvia, né? E hoje não tem mais também políticas de saúde esquecidas. E essa transição para baixo, para pior no Brasil, internacionalmente pegou muito mal. Caramba, o Brasil tá foda, né? Meio que ficou esquecido no processo de desenvolvimento e no processo administrativo que a ONU traça, né? E aí, pessoal? Valeu, professor. Tchau. Tchau. Vou colocar lá uma questãozinha para vocês fazerem e mandarem para mim, ok? Certo. Tudo bem? Beleza. Valeu, professor. Valeu. Bom final de semana a todos. Pra você também. Você também. Estaremos lá. Valeu, valeu.